problema que a gente coloca todos os arquivos aqui fora. Bom, boa noite então aí, Hildo. Vamos iniciar aí mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre a situação de aprendizagem 9, né, que é o desenvolvimento aí de um projetinho de reservatório de água, né, de controle de nível, né. E antes de iniciar aí, a gente vai passar um vídeo motivacional da indústria, ok? Aí logo em seguida a gente inicia a aula, tá bom? Um minutinho. Ok. Bom? Joia. Fácil. Iniciar. Todos os chips começam com uma matéria-prima muito simples: areia. Areia é feita principalmente de dióxido de silício ou sílica. Silício é o segundo elemento mais abundante na crosta terrestre, mas só é encontrado como um composto com oxigênio. Processos químicos e físicos complexos são necessários para garantir que os cristais de silício atendam aos altos padrões de produção que requerem os chips. Para converter areia de sílica em silício, a areia é combinada com carbono e aquecida a uma temperatura extremamente alta para remover o oxigênio. Uma série de outras etapas são necessárias para criar o produto finalizado, ou seja, uma barra de silício monocristalino extremamente puro chamada de tarugo, com somente um átomo de impureza para cada 10 milhões de átomos de silício. Tarugos de silício são fabricados em uma faixa de diferentes diâmetros. Os tamanhos mais comuns são 150, 200 e 300 milímetros. Wafers ou bolachas com maiores diâmetros oferecem mais espaço para chips. Bolachas extremamente finas são então cortadas do tarugo de silício, utilizando uma técnica especial de serragem. Essas bolachas são os blocos básicos de construção para a produção subsequente de chips. Silício é um semicondutor. Isto significa que ele pode conduzir eletricidade e também atuar como isolante. Sua estrutura atômica se parece com isto. Todo átomo de silício tem 4 elétrons externos. Não há portadores de carga livre. Como resultado, o silício puro monocristalino não é condutor à temperatura ambiente. Para permitir que se torne condutor, pequenas quantidades de átomos específicos são adicionados como impurezas à bolacha. Esses átomos de impureza devem ter um número de elétrons externos que seja um a mais ou um a menos que o de silício. O silício está no 14º grupo da tabela periódica. Isso significa que os elementos da 13ª ou da 15ª camada devem ser usados nesse processo conhecido como dopagem. Boro e fósforo são os elementos mais adequados nesses grupos. Eles estão muito próximos do silício na tabela periódica e fora isso têm propriedades muito similares. Fósforo tem 5 elétrons externos. Quando é inserido na rede de cristal de silício, o quinto elétron de fósforo pode se mover livremente. Isso significa que o cristal de silício fósforo é do tipo N-condutor. Oposto a isso, átomos de boro têm somente 3 elétrons externos. Quando eles são introduzidos na rede de cristal de silício, um elétron de silício não tem nada para se ligar. Isto cria uma lacuna de elétron. Estas lacunas se movem livremente pelo cristal de silício, como partículas positivamente carregadas, tornando o material do tipo p-condutor. Transistores são construídos nas camadas construtivas P e N, que existem na bolacha dopada. Os transistores são as menores unidades de controle em microchips. O trabalho deles é controlar as tensões das correntes elétricas, e eles são, de longe, os mais importantes componentes dos circuitos eletrônicos. Cada transistor em um chip contém as camadas construtivas P e N, feitas em cristais de silício. Eles também têm uma camada adicional de óxido de silício, que atua como um isolante.
e uma camada de polissilício eletricamente condutor é aplicada no topo. Cada transistor tem 3 terminais. O do meio é ligado ao gate, que é o polissilício eletricamente condutor. Se uma carga elétrica é aplicada somente aos 2 terminais mais externos, a eletricidade não poderá fluir enquanto o transistor estiver bloqueado. Isso, entretanto, muda se uma carga adicional é aplicada ao terminal do meio. Elétrons da camada P são então puxados em direção ao terminal do meio e ficam acumulados na área de fronteira entre o cristal de silício e o óxido isolante do gate. Um canal então se forma no gate, ligando as 2 ilhas do material N-condutor. Elétrons podem agora fluir por esse canal, e o circuito elétrico agora está fechado. Desta forma, o transistor pode ser chaveado entre corrente habilitada e desabilitada, 0 e 1, ligado e desligado. Mas como essas camadas são criadas na bolacha? O processo de fabricação de chips de uma bolacha começa na fase de layout esquemático. Chips altamente complexos são feitos de bilhões de transistores integrados e conectados, possibilitando a construção de circuitos sofisticados como microcontroladores e criptochips em uma superfície semicondutora que mede apenas alguns milímetros quadrados de tamanho. O grande número de componentes exige um processo de planejamento aprofundado. Isso envolve a definição da função dos chips, simulando suas propriedades físicas e técnicas, testando suas funcionalidades e trabalhando com as conexões individuais de cada transistor. Ferramentas especiais de projeto são usadas para elaborar os planos de circuitos integrados e desenvolver uma arquitetura tridimensional de camadas em sanduíche. Este diagrama é transferido para máscaras fotográficas, fornecendo imagens geométricas dos circuitos. As máscaras fotográficas são usadas como modelos de imagem durante o processo de fabricação subsequente de chips. Para garantir que as estruturas microscópicas de um chip sejam reproduzidas sem falhas, ele deve ser fabricado em um ambiente livre de poeira com níveis estáveis de umidade e temperatura. Em outras palavras, ele deve ser feito em uma sala limpa. Uma sala limpa é uma sala em que não mais de uma partícula de poeira maior do que 0,5 micrômetros é permitida em cerca de 10 litros de ar. Isso é ainda mais limpo do que uma sala de cirurgia. Os sistemas de ventilação, filtragem e abastecimento em uma sala limpa, portanto, devem ser extremamente sofisticados. Milhões de metros cúbicos de ar são circulados a cada hora e centenas de reguladores de volume de ar mantêm o fluxo de ar constante. Funcionários nestas áreas de produção devem manter um código de vestimenta extremamente rígido. Não é permitido fumar antes do trabalho ou usar qualquer joia ou maquiagem. Áreas de produção em sala limpa somente podem ser acessadas através de uma entrada pressurizada especial. Chips são construídos em uma bolacha base cortada do tarugo de silício. Dependendo da sua área, dezenas ou milhares de chips podem ser fabricados de uma única bolacha. Antes de tudo, a superfície da bolacha é oxidada em um forno de alta temperatura, operando a aproximadamente 1000 graus Celsius, para criar uma camada não condutora. Então, usando força centrífuga, o material fotorresistente é uniformemente distribuído nesta camada não condutiva. Este processo de revestimento cria uma camada sensível à luz. A bolacha é então exposta à luz através da máscara fotográfica em máquinas especiais de exposição, conhecidas como steppers. Durante esse processo, áreas do tamanho de uma montanha-russa da perspectiva do chip, conhecida como rectangles, são usadas para transferir os complexos modelos geométricos do projeto do chip para a bolacha de silício. A área exposta do modelo do chip é reagida, revelando a camada de óxido abaixo. A parte não exposta permanece como estava, protegendo a camada de óxido. Depois disso, usando químicos ou plasma, a camada exposta de óxido é corroída nas áreas que reagiram. Com corrosão de plasma, gases especiais se ligam ao substrato a ser removido na câmara de reação. Isso permite que camadas microscópicas sejam removidas nas lacunas que foram expostas e reagidas na etapa anterior. Uma vez que o resíduo fotorresistente foi removido e a bolacha foi limpa, a bolacha sofre mais oxidação. Polissilício eletricamente condutor é depositado nesta camada de isolamento.
Em seguida, fotorresistência é aplicada novamente e o wafer é exposto à luz através da máscara. A fotorresistência exposta é removida novamente. Agora, o polissilício e a fina camada de óxido são corroídas. Essas duas camadas só permanecem intactas no centro, abaixo da fotorresistência. O próximo passo é o processo de dopagem, onde átomos de impureza são introduzidos no silício exposto. O implantador de íons é usado para atirar átomos de impureza no silício. Isso muda a condutividade do silício exposto em frações de micrômetro. Depois do resíduo da fotorresistência ter sido descapado, outra camada de óxido é aplicada. A bolacha sofre outro ciclo de aplicação de fotorresistência, exposição pela máscara e descapagem. Furos de contato são feitos para dar acesso às camadas condutivas, possibilitando os contatos de interconexões a serem integradas na bolacha. Isso é feito depositando ligas metálicas na bolacha em máquinas depositadoras. Novamente, a fotorresistência e as máscaras são aplicadas. As tiras não expostas permanecem como estão após o processo de corrosão, providenciando um ponto de contato com as camadas subjacentes. Para dar a camada de isolamento acima das interconexões o acabamento liso que se faz necessário, um processo mecânico-químico é usado para polir o excesso de material com precisão micrométrica. Esses processos individuais podem ser repetidos múltiplas vezes durante o processo de fabricação, até que o circuito integrado esteja completo. Dependendo do tamanho e do tipo do chip, a bolacha vai conter qualquer coisa de dezenas ou milhares de chips. Chips individuais são normalmente procurados na bolacha. Os chips não são alinhados uns com os outros na bolacha porque pequenas partes da bolacha se estilhaçaram durante o processo de serragem. Uma certa quantidade de espaço, conhecido como linha de marcação, é sempre deixada entre os chips individuais. Estruturas de teste também são integradas no espaço entre os chips e usadas para coletar medições imediatamente após a produção. Essas estruturas tecnológicas são destruídas durante o processo de serragem. A área dos chips resultantes geralmente varia entre 1 mm² e alguns centímetros quadrados. O estágio final de fabricação é a montagem. Aqui, os chips individuais são colocados em um encapsulamento e os terminais são conectados. O resultado é um dispositivo semicondutor finalizado, que pode ser montado em placas de circuito usando diferentes tipos de terminais. Mais de 1000 contatos de conexão podem ser feitos. Aqui estão alguns exemplos de encapsulamentos de semicondutores já feitos. Encapsulamentos especiais mais largos são utilizados para semicondutores de potência, destinados a aplicações como trens, carros elétricos, painéis solares, turbinas de vento. Estes semicondutores de potência são projetados para chavear correntes elétricas de até várias centenas de amperes e tensões na casa dos milhares. Chavear nestes níveis gera altas temperaturas, e este calor deve ser dissipado via áreas de resfriamento integradas ao encapsulamento. Aqui, você pode ver semicondutores de potência completamente encapsulados. Tecnologias de ponta são usadas para testes em cada etapa do processo de fabricação, para garantir os mais altos níveis de qualidade nos rendimentos dos chips. Pesquisadores e desenvolvedores usam microscópios eletrônicos para repetidamente checar os chips em diferentes pontos no processo de produção. Se compararmos a microeletrônica de hoje com um cabelo humano, nós poderemos ver o quão pequenos esses dispositivos são. O equipamento usado para checar os componentes e analisar os defeitos é igualmente preciso. Esses altos níveis de precisão e qualidade são essenciais para cada estágio do fluxo de trabalho. Da produção do tarugo de silício, da fabricação na sala limpa, até o controle de qualidade, a fim de entregar esses minúsculos blocos de construção que têm um grande impacto nas nossas vidas, hoje e no futuro. Afinal, a demanda por soluções inovadoras de semicondutores está aumentando, o que torna a vida mais fácil, segura e ecológica. Por tecnologia que faz mais, consome menos e está disponível a todos. A microeletrônica é a chave para um futuro melhor.
Bom, vou iniciar então, na verdade, Judão, não é a situação de aprendizagem 9, perdão, é a situação de aprendizagem 8. Ela é a 9 que eu falei aí de um controle de um reservatório, de nível de reservatório, é na próxima aí que eu vou falar. Essa de hoje é de uma indústria química. A gente vai ver aí um processo um processo aí, por exemplo, de uma mistura de tintas aí. Um processo químico mesmo de tinta, a gente vai ver a programação desse processo aí. Bom, então vamos lá. Aqui está falando desse reservatório, pessoal, né, pode esquecer, Vamos lá, vamos só... Isso aqui também pode... Isso aqui é da parte da água, né? Bom, então o que consiste a situação de aprendizagem? Bom, primeiro o que a gente tem que fazer? A gente vai ter um sistema, né, que vai injetar, então, 2 ingredientes que vai fazer uma tinta, né? Então, primeiro eu vou ligar o sistema através do botão Start 1 e desligar através do botão Stop 1, botões pulsantes. Eu vou encher o tanque com o ingrediente 1, acionando a bomba 1. E quando a bomba 1 liga, o ingrediente 1 é transportado até o tanque de mistura. Também vai encher o tanque com o ingrediente 2, acionando a bomba 2. Então, quando a bomba 2 é ligada, também o ingrediente 2 é transportado até o tanque de mistura. Então, nesse caso, as duas bombas têm que ser ligadas de forma simultânea, porque vai adicionar os 2 ingredientes. Bom, enquanto enche, eu tenho que monitorar o nível do tanque. Eu tenho que monitorar isso através de 2 chaves, que é de alto nível e baixo nível. Então, acionar a chave alto nível, as bombas de 1 e 2 vão ser desligadas, né? Isso por questões lógicas, senão vai encher indefinidamente o meu tanque. Isso não é o desejado, né? Então, além disso, a gente vai acionar as lâmpadas de sinalização das bombas 1 e 2, ou seja, se o motor liga, a lâmpada liga, então é uma forma de fazer um controle de sinalização. Então, encher o tanque, pessoal, o que eu vou fazer? Vou misturar os ingredientes através do motor do misturador e acionar também, além do misturador, eu vou acionar o aquecimento a vapor aí, vou adicionar vapor por um período de 10 segundos. E essa ação também vai ser realizada através do acionamento da válvula de vapor, que é Steam Valve. E o 7º passo, após o tempo de mistura e aquecimento, a gente vai drenar o tanque da mistura através da válvula Drain Valve, que é a válvula de drenagem do motor Drain Pump, que é a bomba de drenagem. E o 8º passo, pessoal, aí é criar um modo de contar quantas vezes este processo do 1º ao 7º passo é realizado por completo, e desenvolvendo documentação do projeto, indicando títulos para todas as linhas de programa do CLP e comentários do funcionamento. Bom, esqueci de compartilhar a tela aqui. Então tá aqui o passo a passo, né? Que eu falei aí, né? Então, o primeiro passo aí, pessoal, a primeira etapa, o que é? No documento eletrônico, então, de planilhas, né? A gente vai levantar as tags do projeto, indicando, então, o endereçamento absoluto do CLP, né? E desenvolver a tabela verdade, né? Então, eu tenho aqui, ó, vou só mostrar aqui. Caso aqui, situação de aprendizagem 8, ó. Então, aqui eu tenho o meu processo, pessoal. Aqui, ó, vocês vão ver o processo mais ou menos visualmente. Então, eu tenho as duas bombas 1 e 2, então elas vão acionar de forma simultânea. Vão acionar aqui até o final aqui de alto nível, né? Fechou aqui, aí desliga as duas bombas. Desligou as duas bombas, agora vai acionar o meu mixer e a minha válvula de vapor por 10 segundos. Aí passou os 10 segundos, vai desligar os dois aqui e vai abrir esse daqui, ó, que é a válvula de dreno junto com a minha bomba de dreno. Vai até esvaziar. Esvaziou, abriu minha chave, então desliga aqui, aí faz de novo. Fechou aqui, aí aciona as bombas aqui em cima e reinicia todo o meu processo, certo? Bom, além disso, vocês vão fazer a tabela verdade. O que é a tabela verdade? Então, é pegar o passo a passo ali da minha... É pegar o passo a passo ali. Então, por exemplo, botão Start 1 e Stop 1, eu ligando os dois, eu vou ligar a memória do meu sistema, a memória interna.
A condição em que o meu sensor de alto nível e baixo nível está zero, ou seja, estão desligados, vai acionar então a bomba 1 e a bomba 2, assim como suas respectivas lâmpadas, né? Assim, então, que a chave de baixo nível e de alto nível elas se ligarem, ou seja, tiver estado lógico 1, então aqui as duas bombas então se desligam, né? Então elas vão estar em estado de reset. Então, ligou a alto nível, então com dois sensores ligados e as duas bombas desligadas, o que vai acontecer? Vai acionar o meu motor, né, o motor do mixer, e juntamente com a minha válvula de vapor. Os dois, então, vão ser ligados por um período aqui de 10 segundos, né? Então, esse steam valve aqui, por exemplo, vai ser por 10 segundos, né? Então, aqui, depois de passar 10 segundos aqui, né? Tendo desses 10 segundos, os dois vão estar ligados, né? Então, aqui, os dois vão estar ligados por esse tempo. Passou os 10 segundos, né? Passou os 10 segundos, eles vão desligar. Aí desligou, né? Desligou também, então começa a baixar o meu nível. De certa forma, vai desligar o meu baixo nível, meu alto nível, baixo nível, e vai acionar minha bomba de dreno, minha válvula de dreno, né? E depois vai reiniciar todo o meu ciclo e o meu processo. Então, essa tabela verdade, isso aqui são as tags, né? As tags são cada uma ali das minhas entradas e saídas. Então, tem como entradas botão Start 1, Stop 1, as chaves de alto nível e baixo nível, uma bomba reserva 1 e 2 e as bombas 1 e 2. Ou, perdão, as bombas 1 e 2 são as saídas, a válvula de vapor e o mixer também vão ser outras saídas, assim como a válvula e a bomba de dreno, e as luzes da bomba 1 e 2. E a memória do sistema, que ela é interna, né? Então é memória do tipo M, é uma memória virtual, ou seja, ela não faz parte nem da entrada nem da saída, é manipulada dentro do meu CLP. Certo? Alguma dúvida aí, Hildo, com relação a essa parte aí? Não, pelo que eu entendi, no diagrama aí, ele só vai ter uma bobina de memória. Isso, é só a memória para acionar. É só aquela memória ali auxiliar para acionar o sistema. Só isso. O resto é toda a manipulação das entradas e saídas físicas aí desse meu processo. Com relação às tags aí, tabela verdade, tem alguma dúvida aí, um questionamento? Não, por enquanto não. Beleza. Então, na próxima aí, né, vai desenvolver então a linguagem Ladder. Então, eu vou mostrar aí depois aí um exemplo que eu fiz aí na linguagem Ladder, dessa desse LP aí, né, dessa minha lógica aí. Você pode desenvolver ela em qualquer software que vocês quiserem aí, que vocês têm acesso. Eu já falei de alguns aí, né? Tem o Master, vou mostrar aí o Master Tools. Eu uso bastante o Master Tools, mas tem o Zélio, o pessoal quiser usar o Zélio, que é da Schneider. Tem da Siemens, que é o Logo Soft Comfort também. Tem da outra da Schneider, que é o Eco Structure. E tem um da VEG, que é o Click Edit 02. Todos esses que eu falei são softwares livres, ou seja, são gratuitos. Você pode fazer sem também ter a necessidade de usar um CLP ligado à sua máquina. Na aula presencial, pessoal, como vocês vão utilizar o Siemens S7200, vocês vão utilizar o TIA Portal. Então, eu, por exemplo, eu vou utilizar o Master Tools porque ele é o mais próximo que vocês vão ver do TIA Portal lá na aula presencial. Vocês podem estar utilizando outro, não tem problema. Vai mudar uma coisinha ou outra, mas eu vou tentar ficar o mais próximo possível da aula presencial para vocês terem uma noção melhor. Tudo bem? Ok. Eu também aqui não tenho TIA Portal porque eu não tenho um CLP ligado, né? Então, obviamente, eu não consigo ter acesso. Mas o Master Tools, ele tem um ambiente gráfico lá, uma interface gráfica um pouco parecida, certo? E a outra parte vocês vão fazer na aula presencial, né? Então, das etapas que vão fazer na aula presencial. A gente vai ver alguns conhecimentos aí, então, necessários para a gente poder fazer essa situação de aprendizagem. Bom, a gente sabe que na indústria, né, pessoal, a gente tem diversos tipos aí de controle industrial, né? Então, dentre eles, a gente tem um controle manual, né, que a gente tem que fazer isso de forma com a presença de uma pessoa, ou automático, né? Todo o meu processo, ele é o mais, tem um mínimo de intervenção, ele é todo automatizado, né?
Então, desses dois tipos de controle é possível avaliar também diversas subdivisões, né? Então, pode ter uma parte do meu processo que ela é manual e outra parte pode ser também 100% automático ou um híbrido entre ambos aí, né? Bom, controle manual, como eu falei, é o termo dado ao sistema de controle, no qual as operações são realizadas por uma pessoa que vai participar do processo, então ela vai avaliar as grandezas físicas envolvidas, né? Ou seja, ele vai avaliar ali os chamados set points, né? Operando de maneira ao manual algum dispositivo de acionamento ou controle, né? E o controle automático, né, são as ações operacionais parciais ou em sua totalidade que sejam então realizadas por um equipamento de maneira frequente e sequencial. Então a gente tem dois tipos de controle automático, né? O por realimentação, né, que é o contínuo, ele tem um feedback então que vai corrigindo as falhas, né? Então à medida ele vai vendo o erro e corrigindo esse erro de forma então a não sair do seu ponto alvo. E o sistema de controle desse contínuo, ou seja, é o chamado sistema de malha aberta. Isso junto com feedback é o chamado fechado, contínuo é o chamado de malha aberta, né? E o controle de processo, pessoal, está associado a processos contínuos, né? Como na indústria química, petroquímica, entre outros, né? Ou seja, geralmente nesses tipos de indústria, não, ela é do tipo descontínuo mesmo, perdão, processos contínuos, ou seja, vai se repetindo aí inúmeras vezes. O controle discreto, né, também conhecido pela natureza do processo industrial a ser controlado, como na manufatura, é destinado a processos em linha de produção, que é o chamado ditos sequenciais ou em lotes. E as principais lógicas de controle discretas, né, pessoal, então são associadas às operações binárias, né, que é o liga e desliga, né, são apenas dois estados. E são as operações mais utilizadas na programação de CLP. Então, basicamente, CLP, pessoal, faz aquela programação de mudança de estado, ligado para desligado. Ela também vai ter as entradas e saídas analógicas, né? Mas, basicamente, ela faz, então, essa parte discreta, né, discretizada. A gente sabe que vai ter depois, tem aí, né, na área de automação, os controles analógicos, né, que vem de forma automatizada. Mas o CLP basicamente é fazer essa parte discretizada, que é apenas fazer uma questão de ligar e desligar, mas também pode ser colocado alguns valores, variáveis analógicas, né, assim como tem entradas analógicas, tem também as saídas, né? Assim como alguns componentes dentro do CLP, né, alguns recursos também a gente pode usar, que pode também fazer analógicos, né? Entradas também e saídas analógicas. Bom, então, por exemplo, o ato de controlar vai possuir formas de condução, então, contínua e descontínua. Com esses dois tipos de medição, também a gente indica também dois tipos de controle. Então, aqui a gente tem uma medição descontínua, né? Então, ela é realizada digitalmente através de um controle on-off, ou seja, ao medir o nível de um tanque com chaves fim de curso, né? Então, aqui a gente não tem como, né, pessoal? É descontínuo. Então, aqui a gente não sabe, por exemplo, quanto tem no tanque. A gente só sabe quando ele está vazio ou cheio. A gente só sabe os dois estados. Então, a gente não sabe aqui, por exemplo, um parcial desse tanque, né? Por isso que chama uma medição descontínua. Já a contínua, né? Ela faz, então, através de uma medição analógica. Não justamente. Eu coloco, então, uma medição analógica para fazer, então, essa contagem mais precisa do meu nível de tanque. Ela, então, gera um sinal variável durante o percurso do nível do tanque. Então, vão ter alguns medidores analógicos que vai realizar essa medição contínua. Por exemplo, uma régua potenciométrica, né? Então, a régua potenciométrica, ela vai pegar uma variação de voltagem e cada variação, obviamente, ela vai corresponder a um volume no tanque, né? Então, por exemplo, o 0 é o 0 litros, né? O 0 volts é o 0 litros, sei lá, e o 10 volts representa a capacidade máxima do tanque. E entre essa voltagem e outra, ela vai representando os diferentes níveis do tanque. Bom, os contatos estão, as operações lógicas binárias, né? Então a gente vai fazer a lógica de contatos, né? No CLP. Então são os contatos normalmente abertos e os normalmente fechados. Vamos também seguir o mesmo princípio do relé auxiliar, né? De sistemas elétricos. Então, conforme Moraes, né? No ano 2000, instruções aí são os conjunto de regras ou normas definidas para a realização ou emprego de algo. O contato NOT, que é o não, né? Ele vai inverter o sinal na saída do contato, ou seja,
Se esse contato recebe o sinal de nível lógico 1 e sua entrada, sua saída será 0 e vice-versa. Bom, então aqui a gente tem o contato normalmente aberto no ladder, o fechado, o NOT, que é o não, e um contato de flanco positivo, contato de flanco negativo, a bobina 7 e a bobina reset. Então, o contato de flanco positivo P, ele é um contato de detecção de borda de subida. Ou seja, se ele detectou a transição do 0 para 1, é um contato de subida, ou flanco positivo. Se ele pegou do 0 para o 1, é um contato de flanco negativo, ou seja, um contato de borda negativa, né? Então, tem vezes que vai necessitar de simplesmente eu pegar essa borda de mudança de estado, né? Ou seja, então eu vou usar uma bobina com esses contatos. Então, pode ser de flanco positivo quanto de negativo. Depender da minha aplicação, obviamente, né? Bom, então a instrução chamada aí de bobina simples é uma instrução de acionamento, né? Muito parecido com o acionamento de uma bobina de um relé elétrico. Então, por exemplo, ficou ligada, a variável associada a ele vai ligar e os contatos então, dessa instrução vai... Então, eu tenho, por exemplo, aqui o uso da memória auxiliar para ligar o meu sistema, né? Então, tem uma botoeira. Esse botão off aqui, geralmente ele é normalmente fechado, né? Então, ele fica fechado. Eu ligo aqui justamente porque aí eu faço o contato cedo com a minha memória auxiliar e mantém o meu sistema ligado, né? Então, usa a memória auxiliar aqui, né? Justamente por isso, para manter o meu sistema ligado. Aí, o meu sistema ligado, ele vai acionar, então, a lâmpada 1 aqui, né? Acionando a lâmpada 1, né? Acionando a lâmpada 1, ele também pode acionar também essa solenoide aqui, viu? Então, a memória auxiliar ela é só realmente uma memória não uma memória, uma variável de controle dentro do meu CLP. Ele é só interno ali. Analisou ali, ele não altera nenhuma saída, nenhuma entrada. Então, ou seja, ele não dá um estado. Então, como eu falei aí, né, mostra um exemplo aí de uma bobina simples através de um programa LED. Instalação de contato normalmente aberto de um botão referenciado aí, né, como B1 aí, como eu falei, né? Bom, é, então aqui também tem essa parte é, parte que então que ela também só é ligada quando o meu botão ligar aqui, né? Ao mesmo exemplo. Bom, então para operação também, lógico, pessoal, além dos contatos ali, né? Contato plano, positivo, negativo, contato aberto, fechado e o não ali, né? Eu posso fazer também utilizar os temporizadores, né? Então, o temporizador, né, ele vai ser um dispositivo capaz de medir o tempo, que normalmente vai controlar a sequência de um processo. Ele pode ser realizado, então, de diversas formas. Pode ser do mecânico, digitalmente ou microcontrolados. Então, eu vou ter aqui 3 tipos de temporizador. Vai ter o temporizador, que ele vai ser o chamado T-on, que ele vai realizar um retardo na iniciação de sinal de saída, ou seja, eu vou energizar ele depois após um tempo de uma contagem de tempo, ou seja, eu não vou fazer de forma instantânea. Então, eu vou programar um tempo que ele vai ligar um tempo depois, por isso chama de retardo no sinal, né? Então, ele vai demorar um tempo até ele se ligar. O T-off, né? Então, ele vai ser um temporizador que vai realizar um retardo na desenergização, ou seja, ele vai ligar já de imediato, mas vai demorar um tempo para desligar, ou seja, eu vou dar um retardo para desligar, né? Então, vou deixar ele um tempo ligado e depois eu desligo. E o TMP que ele vai realizar contagem de tempo, ou seja, ele vai contar pulsos, né, permanecendo pelo tempo programado. Ele vai fazer contagem de tempo, ele vai ser um contador de tempo aí, mais precisamente. Aqui então, pessoal, eu tenho então aqui como funciona o temporizador T1, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho o meu sinal de entrada e o meu temporizador aqui, ele vai fazer um retardo na ligação, né? Então, ele retardou, inicia. Aí desliga. Aí, por exemplo, tem outro, vamos supor que ele aciona novamente, ele dá um retardo e aciona, né? Então, por exemplo, acionou aqui na entrada, então ele vai demorar um tempinho para acionar aqui a saída. Então, ele vai dar um retardo de tempo para poder ligar. Aí passou o tempo, ele vai desligar aqui, né? Desligou a entrada, desligou a minha saída. Certo? Então aqui funciona. Então como é? Eu tenho primeiro ter um que vai habilitar o temporizador. Então habilitou, ele vai então acionar.
Aí vai dar um tempo, por exemplo, esse tempo de 5 segundos aqui, ele vai acionar a minha saída. Acionou a minha saída, ele aciona o restante lá do meu programa. O de desligar, né, pessoal? Então ele liga, né? Ele ligou, ele vai acionar um tempo, ou seja, acionou aqui, ele vai acionar de imediato. Aí desacionou a minha entrada, então ele vai dar um retardo de tempo até desligar também. Então aqui ele vai dar um retardo, ao invés de ser na ligação, no desligamento. Ou seja, desligou a minha saída, ele vai dar um retardo de tempo para desligar. Então, por isso que chama de temporizador off, né? O outro é o T1, o outro é o T-off. Bom, e esse aqui, né, pessoal, é o temporizador TP, né? Bom, então vocês vão perceber que a entrada temporizador vai ser habilitada quando a entrada I00 for ligada, ou seja, quando o contato aberto se fechar. E no gráfico também vai identificar quando essa entrada é habilitada, ou seja, ligou a entrada, ligou a saída. Então ele vai fazer uma contagem de tempo, conforme programado, e vai desligar. Né? Aí pode desligar, independente se a minha entrada está ligada ou desligada. Aí minha entrada desligou, de qualquer forma ele vai estar desligado. Aí o meu temporizador aqui de contador, ele detectou outra borda de subida, ou seja, desligou. Beleza, ele vai ficar o tempo aqui, ó, programado. Aí aqui minha entrada pode ficar oscilando aqui, de ficar ligando e desligando, e ele vai continuar até o tempo acabar. Acabou o tempo, ele desliga. Ele só vai acionar quando tiver outro tempo de subida, né? E minha entrada aqui só vai conseguir habilitar esse meu contador de tempo no momento que acabar o tempo do meu temporizador. Então aqui pode ficar tendo pode ficar ficando pulsos aqui de ligar e desligar até o tempo se findar aqui do temporizador. Ele não vai alterar, certo? Então essa é a diferença desse temporizador para os demais, né? Bom, então, pessoal, a linguagem ladder, né, ela faz a tradução da minha lógica a relé para a minha linguagem ladder, ou seja, eu traduzo aquilo que é feito fisicamente com a lógica de relé, com botoeiras e contatos, para a linguagem ladder, que é os contatos em ladder junto com as bobinas, né? Então aqui eu pego aquilo que está, vamos dizer assim, da vertical, de cima para baixo, e coloco ela horizontal. Então aqui, por exemplo, eu vou trocar as botoeiras aqui por contatos e as bobinas lá no CLP como as saídas, né? Saídas de relé. Assim como as minhas variáveis de saída, né? Então aqui eu tenho essa tradução, por exemplo, aí, né? A lógica do relé usados, né? O do duplo aqui, né? Então, por exemplo, assim como na lógica relé, vai ter diversos tipos de acionamentos, como o duplo botão pulso ou monopulso. Então aqui eu tenho o botão de ligar junto com o meu selo, né? Meu botão de desligar, um aqui de memória, botão de emergência, fica então ambos desligados aqui. Então acionei aqui e aciona o meu ciclo, vai acionar aqui também. Então fechou o contato selo, posso desligar minha botoeira aqui e fica acionado. Bom, e só lembrando aqui, né, pessoal, além das indicações das tags, que é justamente esse endereço aqui, ó, também a gente tem que documentar o projeto, que é descrever, então, as ações a serem desenvolvidas. Então, isso configura uma boa prática na programação em CLP, que aqui, por exemplo, em cada linha, a gente sabe o que vai fazer. Então, por exemplo, a gente sabe que essa entrada é o botão, a botoeira de ligar, essa entrada aqui é a de saída, porque isso aqui são endereços do CLP. Então, o CLP não entende isso aqui que é botoeira, o que é, só vai associar o que você, ele só vai associar aquilo que você comandou, né? Obviamente, você vai ter que documentar aqui para ficar bem documentado e bem visto, né? E também, assim como indicação do autor, como está aqui, ó, então aqui no bloco, ó, o título do bloco, programador Senai, acionamento por duplo botão pulso, data. Então aqui, por exemplo, tem a linha 1, ó, que chama Network 1, habilita ciclo. Então, para habilitar ciclo, botões BOFF e BM não podem ser acionados e B1 deve ser acionado. É aqui como os nomes, ó. Então, por exemplo, BOFF significa, é a I 0.1, é o botão desliga. BM é o botão de emergência, então ele está na entrada I02. O ciclo é uma memória virtual, então a memória M está 0.3, então a memória de ciclo automático. O B1 é o botão de liga, então ele é o I 0.0, né?
Então aqui tem que ser muito bem documentado, pessoal. Isso aqui vocês vão perceber na hora de programar um CLP. Fica bem melhor, fica bem mais visível vocês enxergarem um programa estando bem documentado assim. Bom, nesse caso aqui, pessoal, por exemplo, uma lógica, o botão monopulso, aqui vai utilizar um contato de flanco positivo, né? Vai detectar uma borda positiva. Então, que ao acionar o botão ON, né, vai então acionar, vai dar uma borda de subida, ele vai habilitar então durante uma única varredura sinal positivo na saída de contato. Então, aqui, a primeira vez então que for acionado esse botão, a memória chamada ciclo não vai estar ativada, relacionando o acionamento da bobina 7. Chamada de auxiliar ciclo, e o contato dessa bobina, por sua vez, faz o acionamento dele. Então, aqui, ó, o flanco positivo. Ó. Então, o meu bion ter o positivo, ele vai acionar o ciclo. Caso contrário, se não tiver um acionamento, então, para habilitar o ciclo, o botão de ligar deve ser acionado. Então, como está sendo usado um contato de flanco de subida, né? Então, na primeira vez que for acionado, liga auxiliar ciclo, né? Na segunda vez, ele vai desligar, ou seja, aí no momento que desligar lá, ele vai ter uma borda de descida. Então, uma borda de descida, ele vai então acionar o reset. Então, ele vai desligar. Bom, pessoal, além disso também a gente vai precisar da lógica de intertravamento, né? Então, por exemplo, o intertravamento, a gente, por exemplo, faz a tradução, por exemplo, para uma língua, a partir de estrela triângulo, ela vai precisar de um intertravamento, né? Justamente para chavear na parte estrela e depois na parte triângulo, né? Então, vai se utilizar essa forma, que a gente vai ter justamente isso, né? Então, a figura vai falar desse exemplo de intertravamento correspondente da ligação dos contatores K2 e K1. Assim, então, vai ter o intertravamento das chaves S1 e S2, em que S1 é acionada, e a mesma, então, vai mandar tensão ao CLP. E, por consequência, os contatos vão alterar seu estado. Então, onde tem contato normalmente aberto, o mesmo vai se fechar, habilitando a passagem de sinal. E onde possui um contato NF, o mesmo vai se abrir e possibilitando, então, a passagem do sinal. E vocês vão também ver que a chave S0 e o contato do FT1, né, que é o relé térmico 1, estão realizando uma lógica AND com o restante do diagrama LED. Então, dessa forma, caso a chave S0 seja acionada, né, o motor aqui então vai desligar. Então, por exemplo, eu tenho aqui o FT1, que é a sobrecarga do motor, o relé térmico, o SO aqui, que é a chave desliga motor. Então, aqui eu vou ter um intertravamento, tá vendo? De S2 e K2 e de S1 com K1. Né? Então, por exemplo, eu acionei o S1 aqui, ó, acionei o S1, aciono o K1. Então, faz o selo aqui, ó. Então, fiz o meu K1, ele vai intertravar. Então, tem o meu K1. Fez o meu K1 aqui, ele abriu, ó. Então, se eu fechei ele aqui, ele abriu aqui, ó. O contrário também vale. Então, se eu acionar o K2 aqui, ó, acionar o S2, vou energizar o K2, o meu K2 vai abrir aqui e vai desacionar essa parte de cima, ou seja, é o intertravamento de uma linha com a outra. Geralmente também é o que a gente faz na lógica lá da estrela triângulo, né? A gente aciona um e destrava o outro. E quando aciona a outra, né? Então um contato vai ligar e o outro vai desligar, né? Ou também no contato de reversão de motores, né? Também. Ok, Hildo, tudo certo aí? Tudo tranquilo até agora? Sim. Até agora tranquilo. Boa. Bom, aqui umas exercícios de passagem aí para vocês fixarem o conhecimento. Eu vou mostrar aqui aí depois aqui é a próxima situação de aprendizagem. Vou mostrar aqui, vou abrir o programa aqui rapidinho, que eu fiz aqui. Vou mostrar o Master Tools aqui. Um minutinho. Porque um dessecador serve para tirar umidade, né, das substâncias. Mas quatro a gente tem vários, né?
E aí eles resolvem. Eles resolvem o problema. E peraí, Só um minutinho, pessoal. Vou achar ele aqui. Como se parece um furador de burro, né? Vários modelos. Assim, provavelmente Nessa diversos. SAP 8 é para fazer só a tabela verdade ou tem que mandar o diagrama? Não, tem que fazer o ladder também. Daí você pode simular. Eu vou mostrar aqui, o Hildo, ó. Esse programa aqui é o Master Tool, certo? Esse programinha aqui é o Master Tool. Para baixar ele, você pode vir aqui, ó. Escreve aqui, ó, Master Tools, ó. Que é a nova versão do Master Tools, ó. Você vai clicar aqui, ó, tá vendo? Master Tools ESXE. Aí você clica aqui, ó. Aí você faz o download. Aí aqui, ó, aqui é um projeto novo. Como é que faz esse projeto novo? Aí você clica em novo aqui, ó. Projeto aqui Master Tool padrão, dá um OK, vai seguindo ali, ó. Ó, tá vendo? Ó, você põe um dispositivo, põe próximo. Aí você põe aqui, ó, lógica ladder. Próximo, aí você põe um concluir, certo? Eu não vou cancelar aqui, porque eu vou para... Deixa eu só abrir de novo aqui. Aí aqui já tem um pronto, né? Aí, por exemplo, abriu, fez um novo projeto, aí vai ter a parte de configuração, aí vocês vão aqui, ó, Integrated I/O. Aí aqui vocês vão ver as entradas e saídas, que é justamente aqui, ó, mapeamento de entrada e saída. Então tem as entradas digitais, isso aqui é o endereçamento desse CLP, que é esse autos aqui, ó. Então é I00, I01, aqui são as entradas e aqui são as saídas, ok? Que é Q00, Q01 e assim por diante. Então, eles têm 16 saídas, ou 16 entradas e 16 saídas. E aqui é onde eu vejo meu programa, User Program, ó. Isso aqui, ó. Então, esse aqui, ó, eu tenho minha... Então, aqui eu tenho todo o meu sistema. Aí tem alguns digitadores que a gente já tem. Digitador. É só um minutinho, pessoal. Isso aqui é da SAP 9. Só um minutinho aqui, peraí. Deixa eu só achar aqui o da SAP 8. Eu lembro de ter feito ele aqui. Esse digitador, Só não lembro onde eu coloquei ele. serve. Às vezes eu preciso aquecer uma solução sobre agitação. Bom, aqui no Né? setor E aí o que eu faço? Eu coloco a barra magnética lá, né, ligo o agitador, aí ligo gradativamente, né, para ele não correr risco dele. Só um minutinho, pessoal. Pode ser que ele esteja meio deslocado lá dentro do Evermire, aqui dentro, e aí, num movimento violento, ele vem a bater com mais força na parede do recipiente aqui, por causa de uma trinca, né? Então, se ele ligar devagarinho, gradativamente, ele vai começar a girar aqui. É, pessoal, vou compartilhar aqui então de novo, mas depois eu vou fazer o da situação de aprendizagem 8 aqui, ó. Bom, mas aqui eu tenho da situação de aprendizagem 9. Então, por exemplo, eu quero fazer essa linha aqui, ó. Então, você vai clicar nela. Aí aqui, então, coloca contatos, ó, inserir contato, ou um só aberto, ou um fechado, né? As saídas aqui, então, é uma bobina. Aí, como é que eu faço para nomear? Você clica aqui, ó. Você clica e coloca o nome da variável. Aí aqui, ó, se você colocar M ele já vai falar, quer ver, ó, M00. É a memória do sistema. Ele já vai falar se é uma memória. Aí as entradas, e aqui você coloca o nome, ó. Você pode colocar uma... Aí tá aqui, ó, entrada digital 0. No momento que você coloca I00, ele fala, ó, entrada digital. Aí aqui você pode comentar, ó, tá vendo? Aqui você pode comentar o que você quiser. Aqui como na linha também, ó, tá vendo aqui, ó, liga sistema. A entrada digital 1 vai ser o desliga. Aí você vai ter que fazer conforme nas variáveis. Aí você vai manipulando aqui, ó. Vai fazendo a lógica e a saída conforme se queira. E aí, pessoal? Aí como é que eu faço para testar o programa? Como é que ele está funcionando aqui? Aí aqui, ó, você tem que vir aqui primeiro em comunicação, colocar a simulação, já está marcado, então você tem que marcar aqui simulação. Aí depois vocês têm que colocar para dar login, ó. Aí eu vou dar o login, é como se tivesse meu CLP ligado mesmo, ele faz uma simulação disso. Aí eu clico aqui, ó, olha lá, deseja logar no nó? Sim. Não existe dispositivo, deseja criar? Sim. Ó. Vou pôr sim, vou pôr não. Aqui meu CLP, ó, tá vendo? Ele vai funcionar. Ó. Beleza. Então aqui agora eu vou colocar em
iniciar. Vou dar um F5, ó. Quer iniciar? Sim. Ó, vai dar o run aqui, ó. Se o meu programa tiver algum problema, ele nem vai rodar, pessoal. Ele vai dar um aviso ali. Por exemplo, tá funcionando, tá vendo? Tá energizado. Para alterar as minhas entradas aqui, ó, só eu vim aqui, ó. Por exemplo, ó, I00, lá, ó. Liguei. Vou ligar o I01, ó lá, ó. Liguei. Então, eu vou manipulando as minhas entradas aqui, ele vai dando as minhas saídas lá, tá vendo? Ok, pessoal? Ele vai manipulando as entradas. Tá, vou manipulando aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó, entrou o Q00. Ok, pessoal? Conseguiram entender aí como é que faz? Entendi. Vai fazer função. Assim, eu tô falando isso aqui porque, do ponto de vista de interface gráfica, esse aqui eu acho que o mais se aproxima do Tia Portal. Ele é baseado no Codesys, né? E Codesys também, ele é alemão, né? Como Codesys, aí eu dou o logout aqui, eu volto para programar normalmente. Certo, pessoal? É por isso que eu acho que ele é o mais parecido, porque o Tia Portal também tem esse menu aqui do lado, a parte também de programação bem parecida, a parte de login também um pouco parecida. Por isso que eu uso esse programa, é meio que para tentar aproximar. Eu pessoalmente gostei muito desse, mas se vocês quiserem utilizar outro, pode ficar à vontade. Tem até o CAD Simu também. O CAD Simu também simula SLP, né? Aí pode ficar a critério de vocês aí. Pegou, alguém tem alguma dúvida, algum questionamento? Nessa SAP 8, então, eu vou ter que criar o diagrama em Ladder lá e fazer a tabela verdade e enviar tudo junto. Isso, tudo junto. As próximas 3 SAPs, isso, acho que as três, 8, a 9 e a 10, vai ser nesse molde aí, vai ser nesse padrão aí, desenvolver a tabela verdade, levantar as tags, né, as entradas e saídas, e o ladder, né, fazer a programaçãozinha ladder da situação de aprendizagem. Você vai perto. Teve mais alguma dúvida, pessoal? Algum questionamento? Não, por enquanto não. Certinho? Bom, então eu vou finalizando aqui por hoje. Caso então tenha alguma dúvida ou questionamento, pessoal, falar alguma coisa, Dinei? Tá. Não, eu tô vendo aqui. Agora eu Não. consegui um fone aqui, eu tô ouvindo beleza agora. Não, é que eu achei que você tinha alguma dúvida, achei que você queria falar, mas então tudo bem. Não, tá beleza. Então, Lá pessoal, próxima aula lá, a gente presencial, né? A gente consegue tirar um pouco dessas dúvidas também. A gente fazer o esquema lá, todo. É porque, assim, essa parte do CLP, pessoal, é bom fazer programando junto com no caso lá na escola, vocês têm a plantinha industrial lá, né? Então, vocês conseguem descarregar o CLP na indústria. Então, vocês conseguem enxergar o programa funcionando na prática. Aqui você consegue fazer simulação, testar, aqui é basicamente testar a lógica. O que você faz na simulação é testar a lógica, ver se a lógica está mais ou menos dentro do que foi raciocinado, do que foi pedido, né? Aí lá, obviamente, você faz os ajustes, né? Você vê, não, peraí, agora tem que mudar uma linha aqui, colocar um comando ali, né? Um temporizador ali. Sim, enfim, né? E aí, pessoal, mais alguma dúvida aí, questionamento? Da minha parte. Tranquilo. Isso aí, pessoal. Então, vou finalizando aqui por hoje. Então, não deixe de procurar, ok? Estou aqui para ajudar vocês aí, se for necessário, se for preciso. Então, vou desejar a todos uma boa noite e bom feriado, né? Bom feriado aí. Fiquem com Deus, Valeu, então, boa até a noite. próxima. Até a próxima e boa noite. Deus, até a Até a próxima. próxima. Boa noite. Boa noite.